Olá, meus queridos amigos e companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Bem-vindos mais uma vez neste dia 12 de abril, em que estamos gravando a lição de número 2 da revista Lições Bíblicas, editada pela CPAD e estudada em milhares de classes de nossas Assembleias de Deus e de outras denominações e igrejas independentes que adotam a revista da CPAD. O tema que estaremos tratando neste vídeo tem por título A Escolha entre a Porta Estreita e a Porta Larga. Repito, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. É a lição de número 2. O texto bíblico, a leitura em classe, está baseada em Mateus capítulo 7, versos 13 e 14, e também em Mateus capítulo 3, versos 1 ao 10. Antes de entrarmos para compartilhar alguns subsídios, não vamos trabalhar o comentário em si mesmo, porque esse você já tem em mãos, tanto o aluno quanto o professor. Estaremos aqui apenas apresentando alguns subsídios que entendo serem relevantes para a lição do próximo domingo. Mas antes disso, lembrando aquele lembrete tradicional: inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e também curtam, comentem, porque tanto as curtidas quanto os comentários ajudam a trazer maior tráfego ao vídeo e ao próprio canal. Uma outra observação é que nós temos aqui 4 séries que também apresentamos semanalmente, que são evidências que respaldam a Bíblia, livros que recomendo, história da igreja e 100 orações registradas na Bíblia, além daqueles pequenos shorts, o termo em si já quer dizer que são pequenos, ou reels, como se chama em outras redes, em que em 1 minuto eu respondo em síntese perguntas que me são feitas, que me são dirigidas. Então, estejamos juntos para seguirmos nesta jornada abençoada no campo da teologia, no campo da Bíblia Sagrada e do aprendizado que todos temos quando Deus nos dá o privilégio de estudarmos juntos a sua bendita palavra. Repetindo, estamos hoje estudando o tema A Escolha entre a Porta Estreita e a Porta Larga. E o texto principal é o texto de Mateus capítulo 7 e os versos de número 13 e 14, versos de número 13 e 14, do capítulo de número 7, versos de número 13 e 14. Estou aqui localizando na minha Bíblia, já localizei, aqui está, e eu gostaria de fazer algumas observações. A primeira delas é que o texto de hoje, sem entrar no texto que trata de João Batista, o último dos profetas, o profeta que faz a transição entre o Antigo e o Novo Testamento, mas no texto de hoje nós temos aí um excerto extraído do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, também como é conhecido, compreende aqueles 3 capítulos de Mateus, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus,
Esse é um ponto interessante, porque eu acredito que você deve introduzir a sua aula mencionando esse fato, porque não se pode extrair o texto simplesmente sem analisá-lo à luz de seu contexto, e ele está no contexto do Sermão da Montanha ou no contexto do Sermão do Monte. Essa é a primeira observação que eu faço. A segunda observação que eu faço é que aqui nós temos as duas únicas alternativas que o homem dispõe. As duas únicas opções. Nós temos tanto na metáfora da porta estreita e da porta larga, quanto na metáfora do caminho estreito e do caminho largo, tanto numa quanto noutra metáfora, nós temos a figura dessas duas únicas alternativas para o ser humano. Não há outras, não existe qualquer outra possibilidade. Se ele entra pela porta estreita, então é essa porta que conduz ao céu, é essa porta que lhe abre as fronteiras do reino de Deus, porque esses 3 capítulos tratam da idealização do reino de Deus, ou seja, daquela visão perfeita e daquela tensão entre o já e ainda não, aquela idealização do reino de Deus, essa manifestação escatológica futura do reino de Deus, mas também trata da antecipação das virtudes desse reino nos dias de hoje, através da igreja, que é a agente por excelência do reino de Deus nos dias contemporâneos. A igreja é a agente do reino de Deus. Então, essas duas figuras são muito claras. Se queremos adentrar as fronteiras do reino de Deus, só temos uma possibilidade, e a possibilidade é a porta estreita. A porta larga é a porta que conduz à perdição, e o texto aqui é muito claro. Não é preciso fazer muito malabarismo para explicar o texto. O texto é claro. A porta estreita abre as fronteiras do reino de Deus, e a porta larga abre, digamos, ou é o meio pelo qual se permanece, digamos, na perdição, e que terá como resultado final a perdição eterna. E isso vale também para a expressão caminho estreito e caminho espaçoso, caminho largo. Aqui no verso de número 13 está escrito: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. E no verso 14, e porque estreita é a porta, e apertado tem o mesmo sentido de estreito, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. Há algumas coisas interessantes aqui, né? Primeiro é que você percebe que, embora potencialmente a salvação possa alcançar o mundo todo, mas o texto é muito claro quando diz que poucos são os que encontram o caminho apertado, e, portanto, poucos são os que entram pela porta estreita. Isso é óbvio aqui na leitura do texto, sem precisar, como disse agora há pouco, fazer muitos malabarismos. Então, repetindo, essas duas metáforas, caminho estreito, porta estreita, ou porta larga, ou caminho apertado, são duas metáforas olhadas sob dois ângulos diferentes. Essas duas metáforas, elas tratam desse ponto de maneira bastante simples. Gostaria de ressaltar também que nós não podemos desvincular essa ideia de porta e essa ideia de caminho da pessoa de
Cristo. Eventualmente alguém pode tomar esse texto, inclusive quando se faz alusão ao texto de Mateus, à mensagem de João Batista, e a essas concepções de porta estreita e porta larga, alguém pode tomar esses textos para tentar corroborar a ideia de que nós necessitamos de obras ou de valores humanos para agregar como elementos que nos ajudem em nossa salvação. É aquela ideia que tinha Tolstói de que o mundo iria evoluir no processo de aperfeiçoamento, de cordialidade, de tal maneira que o reino de Deus seria implantado. Essa era uma ideia que Tolstói defendia. Mas entendemos pela Bíblia que o mundo cada vez mais vive afetado pelos efeitos da queda e pelos efeitos do pecado resultante da queda, e todos nós somos afetados pelos efeitos da queda e pelos resultados da queda, que são o pecado e todo ato pecaminoso e maledicente que praticamos. Então, não tem como você desvincular a porta estreita e o caminho apertado da pessoa de Jesus e tentar transferir isso como uma forma de você ensinar que as obras são necessárias para agregar algum valor à salvação. Isso é semi-pelagianismo e muito provavelmente pelagianismo. Nada mais, nada menos. Ou seja, que o homem pode aperfeiçoar-se à medida em que ele aplique-se a essas obras para que elas contribuam para esse aperfeiçoamento pessoal. Isso não é o que o texto está dizendo. Então eu volto a insistir, não é, que nós temos de vincular a porta e caminho à pessoa de Jesus. Por quê? Porque o próprio Jesus disse: eu sou a porta. Ele próprio se identifica dessa forma. Eu sou a porta. Ele próprio se identifica como o caminho. Lá em João 14, verso 6, esse verso que todos conhecemos de memória: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ou em outras palavras, ninguém adentra as fronteiras do reino. Ninguém se torna súdito do reino. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então nós não temos como fazer essa desvinculação. A porta estreita aqui e o caminho apertado aqui referem-se e estão extremamente vinculados como metáforas, como figuras de linguagem, como simbolismos, estão extremamente vinculados e dependentes da pessoa de Jesus. É importante frisar esse ponto para a gente não cair nesse erro de apresentar as obras como valores essenciais para a obtenção da salvação, de forma alguma. Isso aqui está inclusive em consonância com a lição passada, em que estudamos sobre o novo nascimento, o nascer do alto, o nascer de cima. Ambas as lições, elas estão consistentes uma com a outra nesse sentido. Então, estabelecendo o vínculo entre porta estreita e a pessoa de Jesus, e entre caminho apertado e a pessoa de Jesus. Uma terceira coisa que eu gostaria de tratar aqui como subsídio é que o próprio Jesus, lá em João, né, quando lemos no capítulo 10 sobre o pastor e as ovelhas, deixe-me aqui localizar na escritura. Eu costumo dizer que eu gosto muito de usar a versão física, impressa. Então vamos lá para João 10. João 10. E eu vou estabelecer aqui um fluxo de texto
em relação a Mateus capítulo 7, 13 e 14, em que o comentarista simplesmente se prende a esses dois versos, mas vou estabelecer um fluxo de texto que vai ser paralelo com esse de João capítulo 10. Aqui trata de Jesus como o bom pastor, não é? E ele diz aqui, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E nós temos essa sequência aqui nesse capítulo, quando lá no verso de número 9, Jesus diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. Esse entrará e sairá aparenta uma contradição, mas não é contradição. A ideia, o conceito aqui, é quando você entra em algum lugar, e é um lugar espaçoso, e você entra por essa porta, e você tem aí o campo, você tem aí a pastagem, você tem aí o lugar onde você vai encontrar alimento verdadeiro, pastos verdejantes e águas tranquilas, não é? Mas aqui no verso 1, Jesus diz que quem não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. E aí eu volto para o capítulo 7 para estabelecer esse fluxo de texto, como eu disse agora há pouco. Eu volto aqui para o capítulo 7, versos 13 e 14, para estabelecer o mesmo fluxo de texto. Veja bem, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. E aí vem o fluxo de texto vinculado a João 10, nos versos 7. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas. Lá em João 10 estamos tratando de ovelhas, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Em outras palavras, existe a possibilidade de termos conosco, como aquela propaganda antiga que dizia, parece denorexia, mas não é, ou seja, tem aparência, mas quando você vai olhar na parte intrínseca, você percebe que não se trata de ovelha, mas se trata de lobo, como o próprio texto aqui diz, não é? Se trata, como o texto também diz, se trata de falsos profetas. E nós temos de ter essa atenção, porque os falsos profetas e os lobos devoradores, a intenção deles é destruir, é matar as ovelhas, é fazer com que as ovelhas se percam no caminho. Essa é a intenção desses personagens, e eles estão aí espalhados pelo meio da igreja, no mundo todo, em todas as partes. Têm aparência, mas não são. Ou, como em uma das epístolas diz, saíram de nós, em relação àqueles que deixaram a fé, abandonaram a fé, saíram de nós porque não eram de nós. Eles eram lobos. E aí eu me lembro de um saudoso amigo, pastor Isaías, lá de Sorocaba, um dos veteranos da época de Cícero Canuto de Lima. E ele dizia o seguinte, lobo não se transforma em ovelha. Lobo permanecerá como lobo, porque não tem como mudar a sua natureza. Anote essa frase porque ela é interessante.
Quem dizia isso era o pastor Isaías Neto, um dos antigos, um dos veteranos, amigo, inclusive do pastor Cícero Canuto de Lima, né? Lobo não se transforma em ovelha. Eles estão aí espalhados. Mas, estabelecendo aqui o fluxo de texto, para não precisar me recorrer de Mateus capítulo 3, no próprio fluxo do texto aqui, no verso de número 16, diz: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. São os frutos que determinam se a árvore é legítima, se a árvore é verdadeira, ou se é lobo ou se é ovelha. E a ovelha não vai entrar, digamos, pela janela. A ovelha não vai entrar por algum outro espaço, mas ela vai entrar e vai ser conduzida pelo pastor para que entre pela porta, e a porta, como o próprio Jesus disse aqui no capítulo 10 de João, eu sou a porta. Ou lá no capítulo 14 de João, eu sou o caminho. Isso é muito evidente. Por isso, sempre se aconselha em evangelismo a oferecer o evangelho de João, porque isso é muito evidente no evangelho de João. O evangelho de João deveria ser até um evangelho motivo de uma lição específica, aliás, uma revista com 13 lições só tratando do evangelho de João, pelas grandes verdades que o evangelho de João expressa, claro, em consonância em harmonia com o Novo Testamento e a Bíblia toda. Eu não estou aqui querendo criar um cânon dentro do cânon, absolutamente. É em harmonia com o Novo Testamento e em harmonia com a Bíblia toda. Bem, então já estamos aqui definidos em relação a esses pontos. Aí eu venho para outro ponto, né? E esse ponto eu acho que é necessário abordar, né? É necessário abordar, né? A lição trata e apresenta, quando introduz o texto de Mateus capítulo 3, a questão da confissão, e deixa transparecer que a confissão é, digamos, algo muito específico do Novo Testamento, embora seja, né? Embora seja algo específico do Novo Testamento, mas há vínculos com a confissão no Antigo Testamento, e no comentário se diz que a confissão geralmente era coletiva, era de caráter nacional, não é? E se fazia a confissão uma vez por ano, no chamado dia da expiação, e nesse dia da expiação, então o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e ali fazia expiação pelos seus próprios pecados, expiação pelos pecados da família sacerdotal, expiação pelos pecados daqueles que lideravam a nação e pelos pecados do próprio povo, ou seja, era uma expiação coletiva, mediante também o sacrifício que ele apresentava nesse ato. Bem, só que quando olhamos para Levítico, para os ritos que foram estabelecidos, para aqueles sacrifícios, para aquelas ofertas que tinham de ser apresentadas, e eu não vou entrar aqui no mérito de especificar cada uma delas, a motivação para cada uma daquelas ofertas ou para cada um daqueles sacrifícios, mas, primeiro, esses ritos, eles eram tipos de Cristo, todos sabemos disso. Essa é uma matéria que estudamos em tipologia.
Então esses ritos eram tipos de Cristo. Segundo, cada vez que alguém levava um desses sacrifícios para apresentar diante de Deus, era uma espécie de confissão. Era uma espécie de confissão. Ou seja, o ato de ele levar o sacrifício, embora fosse uma determinação legal, e é óbvio que com o passar dos tempos, e Samuel percebe isso quando diz que Deus não se compraz tanto nos sacrifícios, a não ser num coração quebrantado, contrito. Por quê? Porque os sacrifícios estavam entrando num processo de formalismo, de rotina, quando na verdade os sacrifícios foram dados com este propósito, serem tipos e serem meios de você confessar, não é? Quando você levava um sacrifício, você estava implicitamente confessando que você precisava de ter os seus pecados expiados, os seus pecados perdoados. Então, essa ideia de confissão, ela está implícita no Antigo Testamento, ela está implícita na lei de Moisés. Você encontra, por exemplo, um verso que diz assim: aquele que confessa as suas transgressões e deixa, isso está no Antigo Testamento, isso não está no Novo. Aquele que confessa as suas transgressões e deixa, alcançará misericórdia. E uma grande confissão que você encontra é a confissão do Salmo 51. E aí você me pergunta, de quem é essa confissão? É a confissão do rei Davi. Ela se reporta ao pecado que ele cometeu com Batseba. Eventualmente eu trato deste assunto, porque há pessoas que pensam que o pecado de Davi foi um pecado involuntário, cometido num lapso de tentação, quando na verdade você descobre pela leitura da narrativa que foi um pecado premeditado. Foi um pecado premeditado. Quem era Batseba? Batseba vivia na corte, portanto próxima do palácio. Ela era esposa de Urias, um dos soldados, um dos 30 valentes de Davi, um dos soldados da guarda pessoal de Davi. E Batseba era neta de Aitofel. Quem era Aitofel? Aitofel era uma espécie de chefe da casa civil, para usar uma linguagem moderna, uma linguagem contemporânea. Então, Batseba não era uma ilustre desconhecida. Batseba participava da vida do palácio. Batseba participava, eventualmente, das festas, dos banquetes que eram oferecidos no palácio. Então, ela não era uma ilustre desconhecida. Ou seja, o pecado de Davi não foi um pecado premeditado. Mas quando Natã, e veja como Natã leva Davi a reconhecer que pecou. Natã não faz uma acusação direta, não o confronta diretamente, mas conta uma parábola, inclusive envolvendo ovelhas, né? Inclusive envolvendo ovelhas. Conta uma parábola e através dessa parábola aí Natã faz Davi, né, confessar que esse homem é digno de morte, de apedrejamento, e logo Natã diz: tu és este homem. E se fosse usar o rigor da lei, tanto Davi quanto Batseba teriam de ser apedrejados, né? Se fosse usar o rigor da lei. Mas no Salmo 91, no Salmo 51, aliás, nós achamos ali um salmo de confissão. Ele confessa. Eu não vou ler o Salmo, nem pincelar aqui versos do Salmo, mas depois você leia. Ele confessa. Então, a confissão, ela já está delineada no Antigo Testamento, e agora no Novo Testamento ela aparece, mas não é uma confissão no sentido de você oferecer algum valor à salvação. É uma confissão que reconhece o seu pecado, é uma confissão que reconhece que você é dependente da obra de Cristo, é uma confissão que reconhece que você não tem nada para oferecer, senão a obra que Jesus realizou por você no Calvário.
Ou seja, você não chega mais com o sangue de animais. Você não chega mais com um sacrifício como no contexto da lei do Antigo Testamento, mas você chega agora com o próprio sacrifício, perfeito, eficaz, suficiente e eficaz. O próprio e suficiente e eficaz. O próprio sacrifício de Cristo. É com esse sacrifício que você chega diante de Deus. Então, é nesse sentido que nós temos de olhar a confissão. E por último, já que o texto que eu usei, o fluxo de texto aqui do próprio Sermão do Monte fala de frutos, não é? E também lá no texto que o comentarista usa de Mateus capítulo 3 também fala de frutos. Então, essa é a mudança que se opera na vida do crente que entra pela porta estreita. E por que ela é estreita? Porque nessa porta estreita não cabe qualquer outra coisa. Eu não quero me reportar aos sistemas das cidades do Antigo Testamento que tinham muralhas e tinham portas. Elas não tinham uma porta só, elas tinham várias portas. Você vai em Jerusalém, né, e você, por exemplo, a Jerusalém Celeste, a Jerusalém terrestre é um retrato pálido da Jerusalém terrestre celeste e fala de 12 portas, né? Então não quero usar essa figura, né? Mas senão a figura que o próprio Senhor estabeleceu. O próprio Senhor estabeleceu a figura da porta estreita. Ou seja, nessa porta não cabe obras humanas, nessa porta não cabe qualquer boa intenção, nessa porta não cabe qualquer coisa que eu possa chegar e dizer, está aqui, esse é o meu pagamento. Não, nessa porta estreita só cabe Jesus e só cabe aqueles que passam por Jesus, porque Ele é a porta. Ele é a porta que nos conduz à salvação. Bem, como eu disse, são subsídios e eu espero que eu possa ter contribuído para a sua aula no próximo domingo e que Deus possa abençoá-lo abundantemente e até a próxima semana, se Deus quiser. E lembrem-se, inscrevam-se em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. E até a próxima semana, se Deus quiser.